Teologia é o tema principal do vídeo, mas o tema específico, ou o subtema, é cultura bíblica, cultura dos tempos bíblicos, beleza? No vídeo anterior eu fiz uma introdução a esta playlist específica sobre cultura nos tempos bíblicos. Não vou repetir aqui, vou deixar lá no final do vídeo, caso você não tenha visto. Naquele vídeo, basicamente, vimos qual que é o significado, então, de cultura, né, que reporta ideias, costumes, habilidades, artes de um grupo específico de pessoas numa determinada época. Então, cultura refere-se a um grupo de pessoas numa determinada época com relação às suas ideias, os seus costumes e as suas habilidades. E que isso a gente adquire na educação formal ou informal, em ambientes, enfim. E hoje eu já quero entrar no tema específico, então, da cultura nos tempos bíblicos e sobre o casamento. Exatamente, hoje eu vou falar sobre casamento. Vamos ver então o que é que este texto, que aliás, bom, é importante que eu lembrei, eu estou me baseando para a construção desta playlist sobre cultura dos tempos bíblicos neste livro, que é um livro de teologia que eu fiz há alguns anos, já fazem alguns anos. A família nos tempos bíblicos, então o casamento. Segundo o costume, entre muitos povos da antiguidade, a escolha do cônjuge, ou do seu parceiro, né, ficava a cargo dos pais. Isso se dava devido à forte influência tribal existente na era patriarcal. O lema prevalecente era casar primeiro e amar depois. Casar primeiro e amar depois. Não sei não se hoje em dia não daria certo isso também. Eu acho que daria. Os pretendentes concordavam com os interesses da família e também levavam em consideração sua lealdade à tribo que pertenciam. Por mais que os interesses familiares falassem mais alto nessas questões, os acordos de casamento produziam casamentos duráveis. Olha só. Por mais que os casamentos eram arranjados, os pais não desconsideravam a opinião dos filhos. Além do que, havia amor nos relacionamentos, e aqui há algumas citações bíblicas confirmando este fato. Em Israel havia também o casamento construído tendo como base o namoro. Na época do Antigo Testamento, as mulheres não ficavam reclusas e podiam sair às ruas, visitar outras moradias, carregar água, cuidar do rebanho. Assim, os jovens podiam perfeitamente escolher sua futura esposa. Então, na prática, na verdade, as pessoas escolhiam, né, com quem se relacionar. Claro que, não, na prática, pelo menos nos primeiros contatos, né, eu imagino. Pelo menos é o que eu consegui entender a partir do texto. Fosse o casamento arranjado pelos pais ou o próprio noivo escolhesse sua noiva, a negociação tinha que acontecer. Então havia mesmo uma negociação. Um amigo do esposo, que lhe assistia, negociava a favor do noivo, enquanto seu pai negociava com o representante do pai da noiva. Então, um amigo do esposo que lhe assistia, ou seja, que auxiliava ele, né, negociava a favor do noivo, enquanto seu pai negociava com um representante do pai da noiva. Um dos itens do acordo, e o principal, era o valor da compensação do trabalho que a família da noiva receberia, além do HB Mohar, não sei se é assim que fala, Mohar, abre aspas, o dote que era pago ao pai da noiva. O dote que era pago ao pai da noiva. Caso o pretendente não tivesse condições, ele podia ressarcir a família com anos de trabalho ou eliminação de um inimigo. Por isso que a playlist é cultura dos tempos bíblicos, né? Especialmente naquela região ali do Crescente Fértil de Israel. Não há em toda a história dos povos bíblicos nenhuma menção a respeito da idade mais apropriada para se casar. Então não existe uma data, pelo menos de forma categórica, na Bíblia. No que diz respeito às noivas, o que parece é que elas se casavam muito cedo. Quanto ao noivo, o profeta Isaías o apresenta como Bahur, ou seja, o melhor, indicando um jovem robusto e decidido na flor da sua capacidade física. No Talmud, que é um livro ou um escrito judaico, né? No Talmud judaico, os rabinos estabeleceram a idade mínima de 12 anos para as meninas e 13 anos para os meninos. A passagem neotestamentária de Lucas fala das angústias de uma mulher que perdeu uma de suas moedas no valor de um dracma, que é uma moeda, né? Gower nos informa que entre os judeus tornou-se costume de que a parte do dote fosse presa à cobertura da cabeça da mulher, formando um círculo de moedas em volta de sua cabeça. Eu já vi uma imagem assim. Isaac e Rebeca são um exemplo do que ocorria naqueles dias, um casamento entre primos. Isaac e Rebeca, para quem não sabe, né, os famosos personagens da Bíblia são primos. O casamento com pessoas estrangeiras, que a princípio não era recomendado, mais tarde foi totalmente proibido para se evitar, aqui no caso do povo israelita, né? Foi totalmente proibido para se evitar a contaminação por meio da idolatria. Bom, só para... Já acabou, tá bom? O vídeo de hoje é isso, sobre uma introdução, né, ao casamento, informações preliminares. Só para
só para casar primeiro e amar depois, interessante. Só para reforçar, essa playlist sobre cultura dos tempos bíblicos, eu estou me referindo, se que a gente está falando de Bíblia, a gente está falando da história de Israel. Então, são os cultura dos tempos bíblicos de Israel, né? Fico por aqui até semana que vem, até sábado que vem, onde eu continuarei trazendo informações sobre a cerimônia do casamento israelita. Valeu.